Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos da doutrina espírita. Hoje, dia 13 de dezembro de 2020, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que, como todos sabem, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, na apresentação do nosso programa, que é do conhecimento de todos, gostaríamos de conversar um pouco sobre os espíritas e sua crença no espiritismo. Ora, os espíritas não aceitam o espiritismo como apenas uma possibilidade nos conhecimentos do espiritismo, nem uma hipótese, e nem o espiritismo, por sua vez, apresenta os seus, eu diria, as suas colunas de base, seus princípios básicos de doutrina, como hipóteses ou como possibilidades. Não. O Espiritismo apresenta, por exemplo, a existência de Deus não como uma hipótese, mas como uma realidade. Apresenta o Espírito como uma realidade, não como uma hipótese. Apresenta a manifestação dos espíritos, que são as bases do espiritismo, forma base, também como uma realidade. Apresenta a lei de causa e efeito, ou a reencarnação, apresenta a lei de causa e efeito, a lei de ação e de reação, apresenta a lei do karma e apresenta também a existência de mundos, chama-se a pluralidade dos mundos habitados. E o Espiritismo não apresenta esses fundamentos, esses princípios, essas colunas básicas da sua doutrina, dos seus ensinamentos, não apresenta como mera, não apresenta como quimera, não apresenta como possibilidade e nem apresenta como hipótese, apresenta como realidade. Realidade baseada nos fatos. Quando o Espiritismo fala em Deus, ele não apresenta Deus como um acaso criador, apresenta Deus como a causa, a inteligência suprema do universo e a causa primária de tudo e de todas as coisas. Tudo que existe no universo é criação de Deus e não precisa de outra forma que não para apresentar a existência de Deus no universo, que vê-se as coisas mais simples, ou seja, apresenta os efeitos para se chegar à causa, e a causa é Deus. Nós vemos a presença de Deus no universo através das coisas mais simples da natureza, até as coisas mais complexas do universo. Tudo isso é efeito, que parte de causas. Desses efeitos chegaremos às causas, e essa causa é Deus, não é um acaso, é causa criadora, é Deus. Logo, o Espiritismo apresenta Deus não como uma hipótese, nem como um acaso, mas apresenta como realidade. Apresenta o Espírito da mesma forma. Os princípios do Espiritismo, como acabamos de dizer, eles não são hipóteses, são baseados em causas que nós vemos em todo o universo. E de maneira que, falando dos espíritas, nós vemos que Allan Kardec, aqui na Revista Espírita, do mês de janeiro de 1868, Allan Kardec analisando essa questão, aí então Kardec elucida com mais profundidade esta questão. E ele diz assim: os espíritas creem e sua fé é inabalável, porque é assentada
na evidência e na demonstração dos fatos. O Espiritismo se baseia na lógica, na razão e, sobretudo, nos fatos, porque contra os fatos não pode haver argumentos contrários. Não existe isso, porque são fatos, ninguém pode negar. E porque satisfaz a razão, é a fé dos espíritas. Ora, o futuro não é mais para os espíritas, o futuro não é uma esperança, mas uma certeza, porque é o Espiritismo que nos dá aos espíritas essa certeza. Quando se fala em esperança de vida futura, aí de reencarnações, de volta do espírito, etc., não é apenas uma esperança que tem outra vida, ou que tem reencarnação, não. Apresenta-nos como uma certeza, que é baseada na razão e nos fatos. Porque os espíritas veem a vida espiritual manifestar-se aos seus próprios olhos. Dela não duvidam, mais do que duvidariam do nascer do sol. Quem é que pode duvidar do nascer do sol? Ninguém. A mesma coisa são os espíritas com relação às verdades ensinadas pelo Espiritismo. E Allan Kardec continua em seu raciocínio lógico. É verdade que não creem, os espíritas não creem nos demônios, e nem tampouco creem nas chamas eternas do inferno. Mas, em compensação, os espíritas acreditam firmemente num Deus soberanamente justo, bom e misericordioso. Os espíritas não creem que o mal venha de Deus, que é a fonte de todo bem e de toda caridade. Nem acredita nos demônios, mas das próprias imperfeições do homem. Que o homem se reforma, se melhora, fazem mudança, os espíritas acreditam, porque é a crença no Espiritismo. Ora, que o homem se reforma e o mal não existirá mais. É assim que o Espiritismo ensina aos espíritas, que não existe o demônio, o Satanás, como seres criados por Deus, porque se eles existem, são criados por Deus, e Deus não seria tão inocente em criar o Satanás para competir, conflitar com ele no próprio universo. Não seria Deus. Então, essa crença que os espíritas têm dada pelo Espiritismo. Aí ele diz que o homem se reforma, faz mudança, e o mal não existirá jamais, porque o homem faz mudança. Vencer-se a si mesmo é vencer o demônio, mostrando que se existe o demônio somos nós mesmos. O maior inimigo do homem é ele próprio. O demônio que o homem, que o espírita pode acreditar, está dentro dele, porque todo mal parte de dentro da alma da gente. Não vem de fora. É essa mentalidade que o Espiritismo passa para nós. Se existe um demônio, esse demônio somos nós. Mas nós vamos nos modificando. E daí, no futuro, seremos homens de bem. Sobretudo porque a reencarnação nos traz de volta. Nos traz de volta para quê? Para nos transformarmos de homem mau em homens bons. De homens bons, o Espiritismo nos transformará em anjos, em arcanjos. Essa é a fé que nós temos, que os espíritas têm. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem criaturas sempre melhores, espiritualmente falando, domarem suas inclinações maléficas e porem em prática as máximas do Cristo. É assim que se comportam os espíritas, olhando todos os homens como irmãos. Os espíritas não veem os de outras religiões como inimigos nem como adversários, embora eles, os de outras religiões, vejam os espíritas com preconceitos e até que mantêm uma distância dos espíritas,
os seguidores de outras crenças religiosas, porque se consideram os eleitos do Senhor, e quem não está na crença deles estão condenados, principalmente os espíritas, porque são adeptos de uma religião do Satanás, do capiroto, uma religião demoníaca. É assim que considera o espiritismo. Mas os espíritas são assim, conforme Kardec diz. Os espíritas domam as suas inclinações mais e põem em prática as máximas do Cristo, os ensinamentos de Jesus, olhando todos os homens, independente de crença religiosa. Olham todos os homens como irmãos, sem preconceito de raça, de casta, de igrejas, de seitas, de filosofia, perdoando aos seus inimigos, exercitando essa virtude de perdão aos inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo Jesus, que foi modelo e guia da nossa humanidade. E de maneira que Allan Kardec, aqui ele mostrando como são os espíritas, né, que são os adeptos do espiritismo, ele diz: sobre quem o espiritismo devia ter mais fácil acesso? Não é sobre os que tinham fé e a quem esta bastava, que nada pediam e de nada precisavam, mas sobre aqueles a quem faltava a fé. Quer dizer, o espiritismo veio para aqueles que duvidam, aqueles que não têm religião, aqueles que duvidam da existência de Deus, que duvidam da existência do Espírito. Então, esses duvidosos é que o Espiritismo veio para ajudá-los até a crença verdadeira, para o seu próprio bem, e mostrando que sobre a vida espiritual, o Espiritismo não nos mostra como uma hipótese, nem apenas como uma esperança, mas como uma realidade, uma certeza absoluta, que essa é a verdadeira convicção dos espíritas, é sobre a vida depois da morte e as reencarnações sucessivas, para a melhoria do nosso espírito. E de maneira, nossos amigos e companheiros, chegamos mais uma vez ao final do programa Encontro com o Espiritismo. E desta feita é sobre como Allan Kardec, ou seja, os espíritas diante do Espiritismo, que os espíritas são os seguidores da doutrina dos espíritos, da revelação espírita. Este é o tema que nós abordamos hoje e recorremos à confirmação do próprio Allan Kardec e voltamos em sua revista Espírita, em sua edição de janeiro de 1868, na página 25 por diante, para aqueles que pesquisam as obras de Allan Kardec e pesquisam o Espiritismo. Muita paz para todos e voltaremos oportunamente com Encontro com o Espiritismo. E apenas fazemos um lembrete: aqueles que têm problemas espirituais, de depressão, de angústia, melancolia, amarguras, tristeza profunda, que tem esses sintomas, eles partem da depressão. E por trás da depressão quase sempre existe a influência de espíritos doentes, que partiram aqui da Terra para o mundo espiritual e continuam doentes lá, por determinado tempo, até que recebam tratamento espiritual. E são esses espíritos, muitas vezes, que estão por trás das nossas depressões, dos nossos distúrbios mentais, espirituais, doenças nervosas, que recebe esse tipo de diagnóstico da psiquiatria e da psicologia aqui do mundo, quando na realidade por trás
existe a influência dos espíritos. E procurem a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, procurem uma casa espírita mais próxima para fazer um tratamento espiritual dos seus problemas espirituais, que pode por trás estar uma obsessão, uma influência de um espírito doente ou de vários espíritos doentes. Muita paz para todos e recomendamos ainda a leitura do Evangelho na dormida, uma prece, envolvendo os espíritos sofredores que estão lhe criando esse tipo de doença nervosa e essa depressão. Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com o Espiritismo.